Pode começar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Começando mais uma aula aqui de biologia, né? Com o nosso professor Lúcio Flávio, Lulu. De acordo com as aulas que a gente marcou, por enquanto, né? E que ele se prontificou a fazer, essa é a última, estamos se despedindo aí dele. Imensamente agradecidos, né, Lulu? 6 aulas aí com a gente. Foram 6 segundas-feiras que você tirou seu horáriozinho aí de noite para dar essa aula pra gente, esse aulão. A gente sabe que sua agenda é super apertada, né? E trabalha todos os dias, o dia inteiro, e ainda tá dando essa força pra gente. Então, eu queria agradecer imensamente você ter topado dar esses aulões, essa temporada de aulões que você deu pra gente aí. E que espero que todo mundo goste dessa aula do Lulu de novo, porque essas aulas dele são super especiais. Vai lá, Lulu, toca o seu barco aí. Beleza, obrigado por tudo, João. Eu que agradeço, cara, poder estar participando de tudo isso aí, beleza, desse projeto, acho fantástico. A gente vai conversar aí nos bastidores, eu acho que a gente ainda consegue dar mais umas 4, 5 aulas aí, nas segundas-feiras, ou pelo menos até ali a véspera, né, no final do ano. A gente vai conversar isso de fora, mas a gente ainda deve ter mais alguns encontros aí. Mas, de qualquer maneira, esse encontro está garantido, vamos fazer a coisa acontecer. E aí, vamos começar, beleza? Demoecologia, vamos ver do que sai daí. É isso aí. Bom, meus amores, vamos lá. Demoecologia, né, diferente do que você deve estar imaginando, não é a ecologia do demo, não, tá? Do capetão, não. Fica tranquilo, calma aí a parada. O prefixo demo, ele aparece em muitas palavras. Se você já viu, né, conteúdos de geografia, você já deve ter ouvido falar da demografia. Então, o pessoal da geografia normalmente escreve sobre as populações, tá? É isso que seria, a grosso modo, né, em uma tradução literal do que demografia significa, escrever sobre uma população. A demoecologia, ela procura, tá, assessorar a demografia, tentando explicar o que acontece com uma população e como acontece isso com a população. Então, a demoecologia seria uma área que é executada pelos ecólogos para entender o que acontece com a população, beleza? E fazer previsões, né, a partir da avaliação do passado para o futuro dessas populações. Então, a demoecologia, né, seria, por definição, um ramo da ecologia que se encarrega de estudar as populações, como eu falei, e as alterações que elas sofrem ao longo de um determinado período de tempo. Beleza? Agora, muitas dessas avaliações, elas passam pela avaliação e pelo crivo matemático. Então, não basta dizer que a população está aumentando, que ela está diminuindo. Você tem que provar matematicamente isso e, a partir dessas previsões matemáticas, poder fazer previsões futuras também. Então, para que a gente estude bem a demoecologia, né, a gente percebe que a gente tem que ter fundamentos bons de matemática e, principalmente, de estatística, com aquilo que você está acostumado, que a estatística faz, que é fazer previsões dos eventos futuros. De boas? Bom, no nível de ensino superior, né, esses estudos matemáticos e estatísticos têm que ser bem aprofundados. Para o ensino médio, não. No ensino médio, a gente vai apresentar para vocês algumas equações, mas equações muito tranquilas, tá? Mas equações que efetivamente caem nos vestibulares. Então, é bom ficar ligado nessas equações para perceber o que fazer e o que a demoecologia estuda, né? E a primeira equação de todas, quando um demoecólogo começa a perceber a população e que ele faz o cálculo para verificar se está acontecendo alguma coisa, é o cálculo da densidade populacional, tá? Eu fiz aqui o retângulo, não coloquei ainda a apresentação do que seria a densidade, porque eu quero puxar na sua memória alguns conceitos. Vamos lá, pessoal. Pensa comigo. Você pega um copo, beleza, de leite, beleza, e coloca nele 3 colheres de qualquer achocolatado, beleza? Bom, você pega o mesmo copo, com o mesmo volume de leite, e coloca só uma colher. Em qual dos 2 copos você tem maior concentração do achocolatado? No primeiro, né, que a gente colocou 3 colheres, porque no segundo a gente colocou só uma. Então, nesse caso, você está com um conceito químico de concentração. Quanto tem de algo num determinado volume, beleza? A densidade populacional é mais ou menos a mesma lógica. Só que não é quanto tem de achocolatado, né, minha criança? Afinal de contas, estamos falando de populações. É quanto tem de organismos, beleza? Então, usando essa relação com a concentração da química, a gente chega à definição do que é a densidade. E aí está a equação para você. Ó. A equação seria a densidade seria o número de organismos divididos pela área que eles ocupam.
ou, se eles são organismos de ambientes aquáticos, o número de indivíduos pelo volume que eles ocupam. Então, perceba que se você pegasse o número de moléculas de achocolatado e dividisse pelo volume que essas moléculas ocupam, você teria a concentração do achocolatado. Na dermecologia, dividindo o número de organismos por área e o volume, você tem a densidade. E aí é óbvio, né? Você pode ter locais muito populosos, beleza? E de pouca densidade. Então, vamos lembrar de um conceito de geografia aqui. O que é um local ser populoso? É um local ter muita gente, beleza? Agora, o que é um local ser povoado? É um local ter muita gente numa área pequena. Então, se você levantar a população, por exemplo, do Amazonas, você vê que ela é uma população grande. Claro, não é tão grande quanto as populações de São Paulo e do Rio, por exemplo, mas é uma população grande. Agora, este estado, o Amazonas, ele é um estado populoso, tem uma população grande. Mas como a área ocupada é muito grande, a densidade lá de indivíduos fica baixa. Então, é um estado pouco povoado. Então, povoamento tem a ver com densidade, porque pega o número de organismos e divide por uma área. Beleza? E aí uma coisa importante, né, meus amores? Quando calcularmos a densidade de uma população, a gente tem um ponto de partida para falar alguma coisa sobre essa população. A gente vai descobrir quantos indivíduos tem naquela área. Se com o tempo a densidade aumenta, a gente consegue ver que naquela mesma área a população tem que ter aumentado. Se com o tempo a densidade diminui, a gente vê que naquela mesma área o número de indivíduos diminuiu. E aí, então, variações na densidade são pontos de partida para o demoecólogo começar a fazer estudos para verificar o que está influenciando a densidade. Por isso que a densidade é uma unidade importante para você estudar o que acontece com populações. E aí uma coisa interessante, tá? A densidade é uma medida que tem unidade. Então, se você pegar, por exemplo, a unidade da velocidade média em física é metros por segundo. Beleza? Essa é a unidade da velocidade média. Por que ela é metros por segundo? Porque a velocidade média é você dividir um espaço, que no sistema internacional é medido em metros, por um tempo, que no sistema internacional é usado o segundo. Por isso a unidade fica metros por segundo. Como a gente tem que respeitar em ciências o sistema internacional, a densidade tem como unidade indivíduos por metro quadrado, hein? Vamos lembrar, então, que a área no sistema internacional, comprimento é medido em metros, e sendo a área a multiplicação de um comprimento pelo outro, você tem que ter metros quadrados. Como o volume é a multiplicação, né, do comprimento, da largura e da altura, você tem metros cúbicos para a unidade da densidade. Então, quando se calcula a densidade, você relata o número de indivíduos por metro quadrado, se eles são indivíduos de um ambiente terrestre, né, porque na Terra a gente ocupa apenas duas dimensões, por isso metro quadrado, comprimento e largura, mas quando você mede a densidade em água, a gente dá metros cúbicos. De boas? E então, a gente faz o cálculo da densidade com os números informados, divide pela área ou pelo volume e tem a densidade. Lembrando uma vez que numa questão de vestibular federal, no caso da UNB, tá? Eles tinham montado uma questão que o enunciado permitia você calcular o número de organismos de uma determinada área, e a área que esses organismos ocupavam era uma figura geométrica. Essa questão estava na prova de biologia, tá? E usando os parâmetros que definem o tanto de organismos que tem numa área, que a gente vai estudar daqui a pouco, e dividindo isso por uma área geométrica que eu tinha na prova, você dava o resultado da densidade. Então, você tinha que usar conceitos da biologia, no caso da ecologia, tá? Para calcular o número de organismos, e tinha que saber, inclusive, conceitos matemáticos, para calcular, a partir da figura geométrica dada, a área daquela localidade, beleza? Então, percebam que é um assunto que pode ser cobrado na biologia, pode ser cobrado na matemática, pode ser cobrado na química, mantendo ou criando uma questão que relacione densidade com concentração, beleza? Então, é um assunto muito abordado. Então, a nossa primeira equação de demoecologia é a densidade, ela é a razão, ela é a divisão entre o número de organismos pela área que eles ocupam, pelo volume que eles ocupam, e a variação nas densidades são o primeiro termômetro para um demoecologista começar a estudar uma população. De boas? Então, essa é a primeira equação que a gente tem que saber. De novo, meus amores,
tentem não decorar equações, tentem entender o que elas significam. E aí, lembrando de que densidade tem relação com concentração da química, você facilmente consegue lembrar essa relação aqui. De boas? Bom, quais são os determinantes do tamanho populacional, que é uma outra coisa que é cobrada em endemicologia? Bom, vocês já devem ter visto em geografia que há dois fatores que fazem a população aumentar e há dois fatores que fazem a população diminuir. Esses fatores são o que nós chamamos de determinantes do tamanho da população, ou seja, é o que vai determinar o tamanho de uma população e como esse tamanho muda no tempo. Existe uma equação que diz que o tamanho populacional é igual aos dois fatores que aumentam a população, subtraído dos dois fatores que diminuem. Tá bom, Lulu, mas que fatores são esses? São esses aqui, ó, bebês. Os fatores são a natalidade e a imigração, que são os dois fatores que aumentam o tamanho de uma população, e a mortalidade e a emigração, que são os dois fatores que diminuem. Então, se te pedirem para calcular qual é o tamanho de uma população, você vai partir do número de indivíduos que essa população tem, e num período você vai observar quantos nasceram, quantos imigraram, e o prefixo in, lembre de importar, trazer para dentro. E aí você vai subtrair aqueles que morreram e aqueles que emigraram. E lembra que e é um prefixo de exportação, de saída, tá? Então, o tamanho de população é determinado por essas duas variáveis que aumentam a população, subtraída dessas duas variáveis que diminuem a população. Então, se eu fosse escrever uma equação, seria o seguinte: o tamanho populacional é igual a natalidade mais a imigração, menos a mortalidade, menos a imigração. Só que eu não gosto de ficar botando simplesmente fórmulas para você achar que tem que decorá-las. Por isso eu acho que a melhor maneira de você ver os determinantes populacionais é numa balança como essa daqui, ó. E aí o que acontece? Essa balança teria dois pratos, tá? Teria o que a gente chama de fiel da balança, que estando aqui no meio é zero, ou seja, a população estaria estável. Pendendo para esse lado, porque esse prato pesou mais, a população está aumentando, e pendendo para o lado de lá, a população está diminuindo, porque esses fatores são maiores do que os de cá. E aí o que é legal de ver na forma de balança? É que na forma de balança você consegue perceber que esses caras estão interligados, que eles não são isolados. Então, por exemplo, se a natalidade de uma população aumenta, esse prato tende a pesar mais do que este outro e, consequentemente, você aumenta a população. Agora, olha o que eu falei. Se a natalidade aumenta, provavelmente esse prato passará a aumentar mais se nada mais mudar. Mas pergunta, se a natalidade aumentar, necessariamente a população aumenta? Se você olha globalmente, você vai falar, não. Por quê? A natalidade pode ter aumentado, o que faria esse prato pesar mais e a população aumentar, mas e se a mortalidade aumentou e ultrapassou a natalidade? E se a imigração aumentou e ultrapassou a imigração? E se a soma desses dois aumentou e ultrapassou o aumento que essas duas podem ter? Então imagina que houve um aumento de natalidade e um aumento de imigração. Vai, por isso, a população necessariamente aumentar? Não. Porque se os fatores de cá aumentarem em proporção maior do que os de cá, a população tende a diminuir. Então, o bom da balança é que você lembra que sempre existem os 4 elementos. E aí permite a você trabalhar com os 4 de uma vez só. Aí afirmações do tipo, se a natalidade aumentou e nenhum dos outros fatores mudou, a população aumentou, é verdadeira. Se a mortalidade diminuiu e nenhum dos outros fatores se modificou, então eu aumentei a população, porque como aqui só que diminuiu, esse prato passou a pesar mais. Agora, informações do tipo, se a natalidade aumentou, então houve aumento do tamanho populacional, aí você começa a perceber, não necessariamente, porque ele não falou que os outros fatores estavam quietinhos. E aí, se ele não falou nada, você não tem que assumir que eles ficaram quietos. E aí você pode fazer inferências a partir dessas informações que você tem. Por isso, quando eu trabalhar os 4 determinantes do tamanho populacional, tente, ao invés de colocá-los numa equação, compreendê-los nessa balança. Porque aí você não vai errar afirmações do tipo dessas que eu acabei de falar para vocês.
Beleza? Então, nosso segundo conceito de demecologia é o determinante do tamanho populacional e os 4 elementos desse determinante. Lembrando que o primeiro conceito que a gente estudou foi o conceito de densidade populacional. Beleza? Maravilha. Agora, mais uma matéria estudada pela demecologia é a taxa de crescimento populacional. E, amores, eu não vou escrever nada agora, antes de mostrar a imagem, porque eu quero que você trabalhe um pouquinho com a seguinte ideia. Imagina que eu tenho uma população que eu vou chamar de A, população A, ela tem 100 indivíduos no início de um ano, beleza? Ao final de um ano, considerando quem nasceu, quem chegou, quem morreu, quem saiu, no final do ano ela vai ter 110 indivíduos. Então eu pergunto, qual foi a taxa de crescimento da população A em um ano? 10 indivíduos por ano. Beleza? Guarda isso. População A, 100 indivíduos no começo de um ano. População A, 110 indivíduos no final de um ano. Beleza? Mexidos todos os elementos que a gente acabou de mostrar, dos determinantes populacionais. População B, tinha 1.000 indivíduos. No final de um ano, mexendo todos aqueles 4 elementos do tamanho populacional, temos 1.010. Pergunta, qual foi a taxa de crescimento dessa população? Também foi de 10 indivíduos por ano. Agora, você já deve estar incomodado com o seguinte fato. Na população A, eu cresci 10 a partir de 100. Na população B, eu também cresci 10, só que a partir de 1.000. Então, será que estes 10 representam a mesma coisa nas duas populações? Então, cuidado com uma coisa. A primeira equação que existe é a taxa de crescimento bruto. O que é a taxa de crescimento bruto? Depois eu vou colocar a legenda dessas letrinhas aqui. É pegar o número final de indivíduos na população, que no caso da população A eram 110, tirar o número inicial, que no caso da população A eram 100, e dividir pelo tempo, que é de um ano, por isso que dá 10 por ano. Se eu fizer na segunda população, o final era 1.010, e o inicial era 1.000. E o tempo também era um ano, então também ficou 10. Então, percebam, a taxa de crescimento bruto das duas populações é a mesma. Mas eu pergunto, mas essa taxa significa a mesma coisa? Aí o aluno vai falar, não, Bravinho, pelo seguinte, tá? Lulu, Lúcio Flávio Pereira Bravinho, alguns me chamam de Bravinho, a maioria de Lulu. Não, Lulu, olha só, na primeira, eu cresci 10 em 100 que eu tinha. Então, eu tive um crescimento de 10%. Na segunda, eu cresci 10 em 1.000 que eu tinha. Então, eu tive um crescimento de 1%. Então, embora o crescimento bruto seja de 10 indivíduos por ano, na primeira população significa um crescimento maior, que foi de 10%. Na segunda foi só de 1%. Ah, então, o que você está me dando é a taxa de crescimento relativo. Você relativizou o crescimento. Você percebeu que 10, que é o bruto das duas populações, não é a mesma coisa, porque quando você subtraiu do final inicial, antes de dividir pelo tempo, que seria o crescimento bruto, você dividiu por quanto tinha no início, criando uma porcentagem de crescimento. Por isso, bebês, a taxa de crescimento relativo é medida em porcentagem, enquanto a taxa de crescimento bruto é medida em indivíduos por um determinado tempo, né? Indivíduos que aumentaram a população. Então, Lulu, a segunda equação é a melhor, bebês. A segunda equação é a melhor quando eu quero comparar duas populações e a taxa de crescimento delas. Quando eu quero saber só quantos cresceram, a segunda não é interessante. E a primeira passa a ser interessante. Então, imagine essa mesma situação da população A e B que fosse de bovinos. E imagina que para cada bovino a mais, eu ganho R$1.000 a mais. Você percebe que eu ganho, nas duas criações, R$10.000 ao final de um ano. Que são 10 indivíduos a mais, cada um a R$1.000, R$10.000. Então, você pode querer saber isso. Quanto de dinheiro a mais eu tenho agora, no final de um ano? Para isso, você usou a taxa de crescimento bruto. Agora, é claro que um criador que teve um aumento de R$10.000, né, num ano, com 10 cabeças de gado, com 100 cabeças de gado, ou com 1.000 cabeças de gado, faz toda a diferença. Porque quem tem mais cabeças de gado não espera ganhar só 10.000, espera tentar manter a mesma taxa de reprodução das outras populações e ganhar proporcionalmente. Aí você utilizaria a taxa de crescimento relativo. Então, entenda, são duas equações que a gente aprende em demecologia,
Cada uma tem sua finalidade, a de cima de avaliar realmente quantos cresceram em número, e a de baixo de quantos cresceram em relação ao que eu tinha. Com isso, a gente tem estudado aí 4 equações a saber, beleza? Em demecologia. A primeira delas é a equação da densidade populacional. A segunda delas é a equação das variáveis que afetam o tamanho da população, natalidade, mortalidade, imigração e imigração. A terceira, a taxa de crescimento bruto. E a quarta, a taxa de crescimento relativo. Então, entendam essas equações, e mais do que decorar as equações, entendam o que elas significam, para que você possa fazer os exercícios que serão pedidos. Tranquilo? Bom, dando continuidade aos eventos que estudamos na demecologia, um outro evento que a gente aprende, um outro conceito que a gente tem que saber, é o que a gente chama de potencial biótico. O que é o potencial biótico de uma determinada espécie? É a capacidade que essa espécie tem de crescer numa população na ausência de qualquer resistência ambiental. O que seria resistência ambiental? É tudo que dificulta o crescimento de uma população. Então, por exemplo, comida. Se uma população começa a crescer demais, eu preciso produzir mais comida para alimentá-la. Se eu não consigo produzir a comida na mesma taxa que ela cresce, a comida passa a ser uma resistência do ambiente ao crescimento daquela população. Um outro elemento que também pode ser resistência, por exemplo, tá? Luminosidade. Então, imagina numa floresta, árvores crescendo, e as que crescem mais sombreiam as de baixo. Você tem agora uma resistência do ambiente ao crescimento das menorzinhas, que é a falta de luz. Tá? Uma outra coisa, falta de espaço. Então, perceba uma coisa. Dificilmente uma população vai atingir o seu potencial biótico, ou seja, todo o crescimento que ela pode ter. Porque à medida que ela cresce, vão aumentando sobre ela as resistências do ambiente, e isso faz com que você controle a curva de crescimento. Então, olha só que curioso. Numa curva de crescimento potencial, você teria um crescimento exponencial da população. Então, aqui tem um exemplo, tá? Em que um conjunto de 100 bactérias, num tempo zero, começa a se reproduzir sem que haja resistência. Então, à medida que elas crescem, a gente vai dando mais comida, vai dando mais espaço, não deixa a resistência impedir o crescimento. Como uma bactéria se reproduz por bipartição e de uma você faz duas, nesse exemplo, a cada hora, a população dobraria. Então, a 100 do início, tá? E aqui está em potência de 10, por isso que está 0,01, mas se você multiplicar 0,01 por 10 à quarta, vai dar 100. Depois de uma hora, eu terei 200, beleza? E destas 200, as 100 se dividiram gerando 200, porque cada uma gera duas. E dessas 200, se cada uma gera duas, depois de mais uma hora, eu tenho 400. E aí, depois de mais uma hora, dessas 400, cada uma gerando outra, né? Ou seja, uma gerando duas, eu tenho 800, depois 1.600, 3.200, e assim por diante. Numa progressão que a gente chama de geométrica. Isso está muito em voga hoje, porque quando começou a Covid, os caras fizeram previsões do crescimento do número de casos, caso a gente não fizesse nada. Por exemplo, caso a gente não tivesse UTIs para internação, caso a gente não controlasse as transmissões, caso a gente não tentasse desenvolver uma vacina. E aí aquelas previsões eram muito catastróficas, da ordem da morte de 1 bilhão de pessoas. Agora, estas mortes se confirmaram? Não, porque à medida que o vírus se espalhava, também ficava mais difícil, tá? Ele continuar crescendo na mesma taxa, porque as pessoas infectadas, teoricamente, não se reinfectariam imediatamente, né? Além disso, nós descobrimos drogas que podem ser usadas para dificultar a infecção. E a gente está à caça de uma vacina, justamente para impedir o crescimento potencial. Porque se esse potencial acontecesse, a gente teria um número de mortes muito grande. Tá? E aqui, outros exemplos eu vou te dar só para você ver a grandeza do crescimento de acordo com o potencial. Aqui um outro exemplo. Uma bactéria, agora não é mais esse experimento, é uma bactéria, que se reproduz a cada 20 minutos. Aqui era a cada hora, aqui vai ser uma outra espécie, a cada 20 minutos ela vai se reproduzir. Então, a cada 20 minutos, uma bactéria gera duas. Mais 20 minutos, as duas geram 4. Mais 20 minutos, as 4 geram 8. Se você fizer a conta, ao final de 36 horas, que é 1 dia e meio, você vai ter um volume bacteriano capaz de cobrir a superfície da Terra. Lembra que bactéria você não vê a olho nu.
Então, imagina quantas milhares de bilhares, de trilhões, que é assim que a Catarina, minha filhotinha de 6 anos, fala de números muito grandes, você teria que ter de bactéria para cobrir a Terra. Agora, é óbvio, né, bebês? A gente não está com a Terra inteira coberta por bactérias. Então, o que acontece? À medida que elas crescem, elas demandam mais comida, mais espaço, e elas começam a competir entre si. E essa competição controla a reprodução delas. Então, existe uma coisa que freia o potencial biótico, se chama resistência ambiental. E aí, um outro exemplo, que é menos rápido, mas não deixa de ser rápido, que é o seguinte: um casal de passarinhos que tem um tempo reprodutivo muito maior do que bactérias, que choca de 5 a 6 ovinhos por ano. E depois, esses filhotes dos 5 a 6 ovos chocarão mais 5 a 6 ovinhos. Beleza, começando de um casal. Ao final de 15 anos, você terá uma população de 10 milhões de aves, o que é coisa pra caramba. Ah, Lulu, mas levou 15 anos, não foi tão rápido com a bactéria. Sim, levou 15 anos, porque a reprodução é uma a cada ano, beleza? Então, é um crescimento mais lento, mas é um crescimento potencial. Mas eu pergunto assim, você não tem um casal de pássaros no planeta. Imagina quantos casais de pássaros no planeta tem. Então, esse número aqui, meu amigo, seria gigantesco, enchendo o planeta de passarinho. Então, a pergunta é, isso acontece? Não, porque o potencial biótico, como eu falei, normalmente é controlado pela resistência ambiental. Então, se eu pegar uma curva de crescimento real, eu vou ver que ela não é igual a potencial, que cresce exponencialmente. A real, ela cresce mais lentamente, e quando ela chega num dado número de indivíduos, não dá para crescer mais, porque já está acontecendo muita resistência ambiental. A partir desse ponto, então, a população estabiliza e começa a variar em torno de um valor ótimo, entrando num equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico, porque ele vai ficar variando um pouquinho. E aí perceba uma coisa, a curva de crescimento, tá, real, ela tem a forma de um S, ó. Aqui em cima, desce, e aqui embaixo dobra para lá. Por isso que a curva de crescimento real a gente chama de curva S de crescimento. E a exponencial seria uma curva J. Beleza? Como a gente viu, nenhuma população consegue crescer no seu exponencial, porque a resistência do meio aumenta muito. Então, o espaço que existe entre o meu potencial de crescimento e o meu real crescimento é a resistência ambiental, impedindo que a população exploda populacionalmente. Por quê? Porque se aumenta a competição entre os organismos, necessidade de comida, necessidade de espaço, necessidade de luz e assim por diante, tá? Então perceba, eu levo mais tempo para atingir um certo número de indivíduos, que no potencial eu levaria menos tempo, então, para atingir esse número de indivíduos aqui, ó, tá? Que está aqui, ó, número de indivíduos no eixo X, eu levaria esse tempo se o crescimento fosse potencial. Mas para atingir realmente esse número, olha o tempo que eu levei, é um tempo muito maior, porque a resistência ambiental foi freando o crescimento. E aí, quando eu cheguei nesse dado, eu entrei, então, num equilíbrio dinâmico. Tranquilo? E aí, uma curiosidade, quanto maior a resistência, mais vai demorar para eu atingir esse equilíbrio. E, normalmente, o equilíbrio se estabelece mais baixo, ou seja, com menos indivíduos, porque a resistência for muito grande. Se a resistência for menor, essa curvinha do real pode crescer muito próxima do potencial, mas ela vai acabar se estabilizando uma hora. Mas normalmente ela se estabilizaria mais alto porque a resistência é pequena. Tá? Então, resistência do meio é isso, é um elemento que vai impedir o crescimento potencial de acontecer e vai jogar a curva de crescimento para uma curva S, que é uma curva de crescimento real da população. Tranquilo com mais esse conceito, meus amores, de potencial biótico e de resistência ambiental? Bom, e para a gente finalizar, quais seriam os fatores que regulam o crescimento de uma população? Ou seja, quem são os elementos que oferecem resistência ao crescimento, fazendo com que a taxa de natalidade não seja máxima, e sim um pouco menor do que a máxima? A mortalidade são fatores abióticos, fatores que não têm vida, e os fatores bióticos. Para citar e exemplificar, quem seriam fatores abióticos? Por exemplo, o clima. O clima é um fator que não tem vida, por isso ele é um fator abiótico. E ele pode influenciar nas taxas de crescimento de uma população? Claro que pode.
Pensem aí em climas muito desfavoráveis à vida, como, por exemplo, os climas encontrados no Ártico e na Antártica. Você tem climas ali tão desfavoráveis à vida que aquele fator não permite que o crescimento populacional nessas duas regiões seja muito grande. Então, o fator climático é importante, ele é considerado um fator abiótico. Tá? Um outro fator que influencia muito plantas, por exemplo, fatores edáficos, fatores ligados ao solo, pH, temperatura, umidade desse solo, são todos fatores abióticos que vão definir crescimentos vegetais, por exemplo, e influenciar nesses fatores. Para organismos que vivem na água, por exemplo, fatores físico-químicos da água, como salinidade, luminosidade, temperatura, beleza? Então percebam, bebês, que para controlar o crescimento populacional, a resistência ambiental pode se apresentar como fatores abióticos. Mas também existem fatores bióticos como controladores de população. O que é um fator biótico? O fator biótico é um fator que tem ligação com a vida. E o primeiro fator que tem ligação com seres vivos e que controla o crescimento dos próprios seres vivos é a competição. Então imagina dois organismos crescendo numa mesma área com o mesmo desejo. A gente já viu isso em relações ecológicas desarmônicas. Se eles estão na mesma área, eles têm o mesmo nicho, ou seja, executam as mesmas coisas, eles gostam das mesmas coisas. E à medida que esses grupos crescem, um grupo acaba influenciando o outro, podendo, inclusive, excluir esse cara. É o que mostra esse gráfico aqui de um famoso experimento de um cara chamado Gauss, e que anuncia hoje o que a gente chama de princípio da exclusão competitiva de Gauss. Vamos entender esse gráfico, tá? Bom, primeiro, aqui em cima, eu tenho duas curvas de crescimento, beleza? E aqui embaixo também, beleza? Neste experimento de cá, de cima, você tem o crescimento de uma espécie de Paramecium, que é um protozoário, quando ele cresce no meio de cultura sozinho. Então, perceba, ó, ele cresce, mas ele não atinge o crescimento exponencial porque começa a surgir resistência no meio. Competição entre eles mesmos, né? E aí, isso normaliza a curva de crescimento deles. É aquela curva em S que eu falei para vocês, tá? Bom, a curva não é o número de indivíduos. O número de indivíduos são as bolinhas, tá? Ele passa a curva no meio para você ver a tendência do crescimento. Mas perceba que quando ele atinge um valor, você fica ali, ó, flutuando em torno do máximo. Tá vendo? Igual eu tinha falado para vocês. Agora, olha que curioso. Existe um outro paramécio que não é o caudato, é o aurélia, tá? Esse paramécio, crescendo no meio de cultura, ele tem também aquele crescimento em S. Agora, perceba que a curva dele, ó, tá? É mais acentuada que a curva do caudato. Isso, gente, acontece quando eles crescem sozinhos. Só que o que Gauss resolveu fazer? Como ele sabia que o paramécio caudato e o aurélia gostavam do mesmo alimento, ele criou um meio de cultura. Em vez de deixar os dois crescerem sozinhos, o que daria essas curvas aqui, ele resolveu juntar os dois naquele meio. O que aconteceu? Olha o que aconteceu com o crescimento do Paramecium caudatum quando estava na cultura mista junto com o aurélia. Ele começou a crescer, mas acabou diminuindo e se extinguindo. E aí você viu que o Paramecium aurélia conseguiu crescer, mas levou mais tempo para atingir o equilíbrio. Sem ninguém ele atingiu o equilíbrio aqui, com o competidor ele só atingiu aqui, mas ele conseguiu sobreviver, porque ele era melhor competidor, o aurélia, do que o caudato. Só que como eles precisavam da mesma coisa, à medida que o aurélia crescia, o caudatum diminuía, o que mostrava que o crescimento do aurélia era uma resistência para o caudatum. E aí, como houve a exclusão do caudatum, porque eles comiam a mesma coisa, Gauss definiu o princípio da exclusão competitiva. Ele diz o seguinte: quando duas espécies ocupam o mesmo local e têm o mesmo nicho, uma espécie melhor competidora extinguirá a outra. Por isso chama-se princípio da exclusão competitiva de Gauss. E isso mostra, então, como é que a competição, um fator biótico, pode influenciar populações. Beleza? Bom, um segundo elemento que influencia o crescimento é a predação. Então, olha isso aqui. Aqui você tem raposas, que são, né, predadoras de lebres. A gente já aprendeu lá na aula de relações ecológicas desarmônicas que o número de presas para sustentar os predadores tem que ser maior do que a deles. Só que aí perceba uma coisa, ó. Se o número de predadores aumenta por qualquer motivo, logo depois do crescimento das presas, vai acontecer um aumento também dos predadores.
Só que como os predadores aumentaram muito, vai chegar um momento que eles vão comer muitas presas e elas vão começar a cair. Então perceba que a elevação no número de predadores tende a diminuir o número de presas. Ou seja, predadores são controladores populacionais de presas. E a predação é um fator biótico que regula o crescimento de populações. Agora, a relação de predação ela é pouco específica. Por quê? Porque se um predador está comendo uma presa, a presa começa a cair, mas surge outra presa no lugar, ele pode migrar para essa outra presa. Então, uma coisa interessante. Predadores são interessantes para controlar populações de presas problemáticas para a gente. Então, você pode, para controlar uma presa que nos causa prejuízo, tá? Importar um predador para controlá-la. Você já viu que dá certo. Só que tem um problema. Como o predador não é específico, você tem que tomar cuidado, porque essa importação de predadores pode fazer com que esses predadores, quando as presas caírem, comecem a predar outros bichos que você não tinha intenção que fosse predado. E aí você gera um desequilíbrio ecológico gigantesco. Por isso, para fazer controle biológico do crescimento de organismos, talvez a melhor relação seja o parasitismo. E por que o parasitismo? Porque o parasita é altamente específico, é diferente de um predador que pode comer várias presas. Um parasita normalmente fica associado a um hospedeiro só. Então o que acontece? Quando há populações, beleza, de hospedeiros, aqui ó, começa a crescer pra caramba, você faz com que os parasitas, então, tenham espaço para crescer também, uma vez que eles usam aquele hospedeiro para sobreviver. E aí o crescimento muito grande dos parasitas acaba levando a população de hospedeiros para um nível muito baixo. Então, você pode usar parasitas para controlar melhor, beleza, os hospedeiros do que usar a predação. Agora, perceba uma coisa, quando os hospedeiros caírem, os parasitas também caem. E se mantém baixos. Se por algum motivo os hospedeiros voltarem a crescer, os parasitas voltam a crescer de novo e acabam derrubando o número de presas outra vez, de hospedeiros outra vez. Então é muito melhor você controlar uma população de praga com parasitas do que hospedeiro. Por esse motivo, por exemplo, a Embrapa tem toda uma formação, tem todo um grupo de pesquisadores que estudam indivíduos parasitas de organismos que nos são praga para tentar controlá-lo. É o que a gente chama de controle biológico. E aí, por exemplo, para reduzir o número de Aedes aegypti, que estava infectando a população com dengue e febre amarela, tá? Eles foram pesquisar na natureza um parasita do mosquito e encontraram um vírus. E aí, eles estão estudando esses vírus, que são altamente específicos só para esse mosquito, para liberar esses vírus na natureza, para que você, então, infecte esses insetos, no caso, tá? O Aedes aegypti, reduzindo seu número e controlando a infecção dos seres humanos de dengue e febre amarela, tá? Agora, uma coisa que você tem que ficar ligado, é só uma coisinha aqui, de boas. Depois de muito tempo de interação, tá? Pode acontecer de você selecionar hospedeiros mais resistentes ao parasita, né? E como você pode selecionar hospedeiros mais resistentes aos parasitas, pode chegar um momento em que você tem um aumento de hospedeiros e não adianta aumentar parasitas porque eles são resistentes aos parasitas. Então, é importante observar o momento que isso acontece para que você busque na natureza outros parasitas para inocular nessa população que está te causando prejuízo, para que você volte a controlá-lo. De boas? Com o passar do tempo, essa relação de parasitismo para controlar indivíduos praga, hospedeiro, começa a falhar, porque começa a acontecer uma evolução e os próprios hospedeiros se tornam resistentes ao parasita. Aí você tem que procurar um momento para trocar o parasita para continuar fazendo o controle. Então, isso demonstra os 3 fatores bióticos que a gente tem para controlar populações, né, interferindo naqueles elementos que a gente havia estudado. Então, meus amores, é isso, tá? A demecologia para o ensino médio estuda as variações nas populações e procura mostrar para vocês com equações e com conceitos, né, que as populações variam ao longo do tempo. O que a demecologia faz é estudar essas variações, tentar encontrar o motivo dessas variações e efetivamente aplicá-las a nosso favor. De boas?
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido o que a gente tenha falado para vocês. Lembrem-se de dar sempre uma olhada nas equações da demecologia, mas mais importante do que decorar as equações é compreender o que elas estão significando. Para então vocês fazerem boas provas e, obviamente, terem o sucesso que esperam. Beleza, meus amores? Com isso, a gente fecha esse bloco de informações de demecologia que a gente tinha trabalhado, beleza? E vamos conversar com o pessoal para poder auxiliá-los em novas e futuras aulas. Tranquilo, meus amores? Um beijo para vocês. Juan, beleza? Opa! Tudo tranquilo? Aula. É isso aí, meu garoto. Mais uma aulazinha terminada, nosso trabalho feito. Eu vou conversar ainda, né, com a galera para a gente ver se a gente faz mais umas 4 aulinhas aí para tentar fechar todo o conteúdo de ecologia. Afinal de contas, só está faltando os ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais. É muito pouco para deixar um bloco inteiro aberto. Então, aí com mais 2 ou 3 aulinhas, eu acho que eu consigo fechar tudo, beleza? Beleza. E mesmo assim, eu agradeço por todas as aulas que o senhor dedicou para a gente, né, em todo esse tempo, como o Denucci falou no início. Pô, o senhor, agenda cheia, mesmo assim dedicou para a gente solidariamente, né? E será de grande ajuda. Cara, poder ajudar essa molecada que, infelizmente, acaba não sendo assistida pelo poder público, né? Uhum, e mesmo assim, elas vão ficar salvas no YouTube, então, todos os que já ajudam, enfim, né? E, galera, quem ainda não se inscreveu e não seguiu nas redes sociais, não perca a oportunidade. E faça isso agora. E isso porque isso nos ajuda demais a atingir mais pessoas e crescer na nossa iniciativa. E é isso. Opa, eu acabei. Beleza. Tranquilo? Tranquila. Falou então, meu filho. Só para terminar aqui, porque cortou, enfim. Cortou porque, na verdade, eu acabei saindo e voltando, vacilo. Não, aí depois eu corto. E agradecer todas as aulas e o tempo que o senhor nos investiu, e será de grande ajuda a todos que já assistem e que nos assistirão no futuro, porque essas aulas vão ficar salvas, né? Então, ótimo, né? Beleza. Para futuramente também continuar ajudando essa galera. Beleza? Cada vez a gente cresce, a gente ainda está no início, mas com o passar do tempo a gente consegue. Tá, beleza, então. Um abração para você, mandar um abraço para o Denucci depois e até a próxima. Beleza. Valeu, professor. Falou, Juan. Um abração, querido. Abraço. Tchau, tchau. E, galera, quem ainda não se inscreveu e não seguiu nas redes sociais, não perde a oportunidade. Faz isso agora. E por que fazer isso? Porque isso nos ajuda demais a atingir mais pessoas, a conseguir mais pessoas. E assim a gente cresce nosso projeto e ajuda mais pessoas. E não custa nada, né? Se inscreve aí, facinho, rapidinho. E é isso. O arroba tá na descrição do vídeo, então não perde, viu? Valeu!